Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos, hoje é terça-feira, 1º de outubro. Vamos aos destaques de hoje. Mascarados e fortemente armados criminosos invadem frigorífico e explodem caixas eletrônicos em Serafina Corrêa, na Serra. Os bandidos fizeram funcionários reféns. Vereador de Porto Alegre, André Caruso, é preso por extorquir dinheiro de servidores do gabinete. De acordo com a polícia, os funcionários eram obrigados a fazer empréstimos com uma financeira e a entregar os valores para o vereador. É enterrado adolescente morto com uma garrafada durante uma confusão aqui na Horta do Guaíba, na capital. De acordo com a polícia, os grupos que participaram da pancadaria no final de semana têm envolvimento com facções rivais. 7 pessoas são indiciadas pelo golpe da pirâmide financeira, desta vez no noroeste aqui do estado. Nas redes sociais também cresce o número de denúncias desse tipo de crime. E você já foi vítima? Conta pra gente na nossa página no Facebook, facebook.com/SBTRS Oficial. E uma boa notícia para o caso do cachorro agredido com uma bala em Santa Cruz do Sul. Agora, recuperado, o Boris ganhou um novo lar. E preparem-se para temperaturas perto de 40 graus hoje no estado. Esta imagem é ao vivo do Vale dos Sinos, onde já passa de 30 graus nesse momento lá em Novo Hamburgo. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Alerta da meteorologia. Se preparem para o calor intenso hoje à tarde em todo o Rio Grande do Sul. Temos agora imagens ao vivo. Eu recebo neste momento as informações da Metsu Meteorologia, da Estael Cias, as informações. Nesse momento faz 34 graus em Santa Cruz do Sul. Em Santa Maria tem muito vento nesse momento, com rajadas de 55 km por hora. E nesta câmera, a nossa câmera exclusiva aí no Vale dos Sinos, a gente vê que ela treme porque também tem vento. Já choveu hoje no extremo sul do estado, em Santa Vitória do Palmar também choveu 15 milímetros e tem o alerta de temporais na fronteira com o Uruguai ao longo desta terça-feira. Em Novo Hamburgo, onde a gente vê agora imagens ao vivo do Vale dos Sinos, a temperatura, de acordo com a Metsul, é de 33 graus, ou seja, muito calor hoje à tarde em todo o Rio Grande do Sul. As nuvens, então, aumentam com a aproximação desta frente fria que está subindo, que vem lá da fronteira e, por isso, tem um alerta de vendavais, de chuva forte, de raios e granizo em algumas regiões, principalmente a região aqui da fronteira. Não vamos esquecer que esta instabilidade, ela vai de sul a norte, ela vai subindo hoje, portanto, lá em Uruguaiana, vejam a temperatura, vai chegar hoje à tarde a 38 graus. Sempre a gente falando, isso é uma média, ou seja, é muito fácil ela chegar a 40 graus lá em Uruguaiana. Em Pelotas, 31 graus, em Santa Maria, a previsão esta tarde, 39. No Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, deve chegar a 39 também. Em Santa Rosa, no norte do estado, vejam só a previsão, de 40 graus. Como eu disse, aqui no extremo sul, em Jaguarão, já choveu hoje de manhã, como a gente vê agora nessas imagens da senhora Elaine Gonzalez, sempre muito gentil, mandando pra gente. Muitas nuvens, vejam só que choveu, como eu disse, na fronteira e ainda tem risco de temporal. Vamos dar uma olhadinha aqui para Porto Alegre. Aqui na capital, a chuva vai chegar só amanhã, entre a tarde e a noite. Então a gente vê que hoje, terça-feira, chegando a 37 graus, lembrando que temos um microclima, facilmente podemos ter 40 graus hoje à tarde aqui na capital. Amanhã, então, é o dia da virada, da instabilidade. A gente tem a temperatura chegando a 32, muito calor e, portanto, risco de temporais a partir da tarde e noite aqui na capital e região metropolitana. Na quinta chove, temperaturas mais amenas, mas nada daquele frio extremo. E na sexta-feira também previsão de chuva. Um resumo da previsão do tempo, sendo que nesse momento 31 graus aqui em Porto Alegre. A gente vai ter hoje muito calor, já na fronteira começando os temporais. Amanhã começamos com muito calor. Aqui em Porto Alegre, os temporais do sul já estarão abrangendo a região metropolitana e amanhã até o fim do dia chove em todo o Rio Grande do Sul, com risco de vento forte,
risco de temporais, de queda de granizo. Fica também aí o nosso alerta. 11h30, 11h40 agora, faltando 20 para o meio-dia. A gente vai mostrar daqui a pouco a explosão de caixas eletrônicos no interior do estado. Foi em Serafina Corrêa. Preste atenção na imagem. A senhora trabalhando nem tinha observado. De repente, aquele homem com blusa laranja pega a arma, coloca nela, pede informações e eles mascarados, a gente vê pelo menos a imagem de 3. Eles vão até os caixas eletrônicos deste frigorífico. Isso era por volta de 3 horas da manhã. E aí o momento que eles começam a arrebentar para a colocação do armamento. E preste atenção naquele que está de preto, que está mascarado. Em seguida ele vai tirar a máscara, ele vai colocar a máscara para cima. E isto pode ajudar a polícia a identificá-lo. Em seguida a gente, olha, no momento que ele tira a máscara, ele tira a jeito para conseguir trabalhar. Então eles não apenas abriram, como colocaram explosivos ali dentro. Segundo a polícia, eles tinham informações privilegiadas. Porque este frigorífico, olha aí o detalhe, dá para enxergar, né? Quem conhece, identifica facilmente identifica essa pessoa. Segundo a polícia, eles tinham informações privilegiadas. Por quê? Porque os caixas estavam recheados de dinheiro, porque o frigorífico tinha anunciado que ia fazer o pagamento. Então, a polícia suspeita de que eles tenham, sim, informações privilegiadas para ter feito esse ataque lá em Serafina Corrêa durante a madrugada. Daqui a pouco a gente traz outras informações. E agora, eu quero que você preste atenção nesse meu recado. Você já tentou parar de fumar várias vezes e não conseguiu? Isso é mais comum do que você imagina. Mas agora, eu tenho uma boa notícia para você. Chegou Fumazil. Fumazil é um comprimido que dissolve rapidamente na boca e auxilia no combate ao tabagismo e aos sintomas da abstinência dia após dia. Veja o recado do Marcelo Cerrado. Eu tentei parar de fumar, mas depois eu voltei. E eu também voltei. Voltei a nadar. Voltei a correr. Voltei a jogar. Voltei a dançar. E o mais importante, eu voltei a me sentir melhor. Tudo isso graças a Fumazil. Fumazil é um comprimido que dissolve rapidamente na boca, que auxilia no combate ao tabagismo e aos sintomas da abstinência, dia após dia. Escolha uma data para parar de fumar e conte com a ajuda de Fumazil. Escolheu não fumar? Escolha Fumazil. Viu só? Com Fumazil ficou mais fácil parar de fumar. Fumazil tem fórmula exclusiva que ajuda a controlar a ansiedade e a vontade de fumar. E o melhor de tudo é que Fumazil não contém nicotina e não tem efeitos colaterais. Você encontra Fumazil em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de farmácias Panvel. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Exija Fumazil. Escolheu não fumar? Escolha Fumazil. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, faltando 15 para o meio-dia e a gente vai mostrar daqui a pouco mascarados e fortemente armados. Criminosos invadem frigorífico e explodem caixas eletrônicos em Serafina Corrêa. O momento que eles entram, máscaras assustadoras. Tem uma senhora sentada, ela não se dá conta. No início da imagem a gente vê ela está virada, trabalhando. De repente aquele homem aparece com uma arma em cima dela. Ele chega a bater nela, ele cutuca e é o momento que ela está ali caída no chão. Ali, ó, ela está virada, trabalhando, não se dá conta do que estava acontecendo. Quando de repente, olha o susto que ela leva. E aí ele coloca a arma, ele deve bater, a gente não consegue perceber se ele chegou a feri-la, mas ela ficou caída ali no canto. E eles foram até os equipamentos e fizeram a retirada. Primeiro, com esse pedaço de ferro, conseguiram abrir ali a boca dos caixas, com um pé de cabra, né? Um pé de cabra maior, uma alavanca. E aí eles conseguem, através disso, colocar então os explosivos, fazem a explosão e levam o dinheiro. A polícia já disse, estes caras tinham informações, porque eles sabiam que os caixas estavam recheados de dinheiro, porque, afinal de contas, o frigorífico já tinha anunciado para os funcionários que faria o pagamento. Portanto, esse é o instante em que um dos criminosos levanta aquela capa, que é uma capa assustadora, levanta a capa, a máscara, e aí se consegue identificar um pouco mais o rosto dele. Em seguida, ele está tirando ali, começa a atrapalhar, e ele levanta esta máscara, e a polícia vai usar, logicamente, essas imagens para conseguir identificá-lo. Daqui a pouco, outras informações. Vamos falar também do vereador aqui de Porto Alegre, que, olha, pegou todo mundo de surpresa. Tá aí ele, no momento que ele foi preso, sendo retirado do edifício pela Polícia Civil. André Caruso foi preso, ele é acusado de extorquir dinheiro de servidores do gabinete. De acordo com a polícia, os funcionários eram obrigados a fazer empréstimos numa financeira e entregar os valores para o parlamentar.
Valores que não se sabe ao certo, mas pode chegar, segundo informações da própria polícia e de outras investigações, de 300 mil até R$1 milhão. O vereador já disse que não fez nada. Agora, isto cai como uma bomba, principalmente no MDB. Ele era o presidente do MDB aqui em Porto Alegre, estava encarregado de todo o preparativo um ano antes das eleições e certamente isso vai ter uma grande repercussão política também aqui no estado. A partir do momento que ele foi preso, foi por volta de 8h30 da manhã, quando a polícia chegou até a casa dele. A polícia foi até a Câmara de Vereadores, ao gabinete dele também para fazer apreensões nesta outra financeira. E em seguida a gente traz mais detalhes do que aconteceu hoje de manhã. Na história não se sabe de um caso como esse envolvendo um vereador ter sido preso desta maneira aqui em Porto Alegre. E foi enterrado o adolescente morto com uma garrafada durante uma confusão na Orla do Guaíba. Foi aqui em Porto Alegre no final de semana. De acordo com a polícia, os grupos que participaram desta pancadaria têm envolvimento com facções rivais. Em seguida a gente traz os detalhes, porque é importante a partir de agora a polícia ficar atenta. Um lugar que recém-inauguramos, o povo todo se aproveitando, como diz o Marcelo Chemali, se apropriando da Orla do Guaíba. Já esta confusão e mais do que isso, a morte desse jovem de 17 anos que aconteceu, portanto, aí de domingo para segunda-feira. Daqui a pouco a gente traz outras informações. Agora 11h48. Tem uma boa notícia sobre o caso daquele cãozinho que foi agredido com uma pá pelo antigo dono, lá em Santa Cruz do Sul. O Marcelo Chemali está na redação e nos traz as informações, não é mesmo? Marcelo Chemali, bom dia. E como é bom dar boas notícias, né, André? É verdade. Bom dia para ti, bom dia para quem está acompanhando a gente aqui no SBT Rio Grande. Olha, tá aí a imagem do Boris, esse cão aí que foi agredido no dia 16 de setembro, cachorro que ficou se recuperando em uma clínica, sobreviveu a essas agressões aí, André. O ex-dono dele usou uma pá, uma ferramenta para agredir o animal. É a imagem que rodou o Rio Grande do Sul através aqui do SBT Rio Grande, chocou bastante. E agora o Boris ganhou um novo lar, viu, André? Os veterinários da clínica aprovaram a adoção depois de conhecer e conversar bastante com um dos interessados. Para quem não lembra, aí no dia 16 a Brigada Militar foi acionada por vizinhos, chamaram a polícia, vizinhos aí do antigo dono, quando perceberam a gravidade, a crueldade a que o Boris estava sendo submetido. Ele estaria, conforme relatos, agredindo o cachorro com uma pá, como eu já destaquei. O cão foi internado, teve febre, passou por um tratamento bastante complicado, ficou muito ferido, mas ganhou o carinho dos veterinários, todo o cuidado de profissionais e agora conseguiu superar tudo isso. E tomara, Marcelo. E vai para um novo lar, né, André? E tomara que passe lá na Câmara Federal, lá em Brasília, a proposta de aumento da pena e também da multa para quem for pego fazendo o que fez, por exemplo, o dono desse cãozinho aí que estava batendo com uma pá. Hoje ele pode chegar aí a 3 meses, uma média, se vai para a prisão. A ideia é que vá até 4 anos de prisão por tortura a animais e uma multa bastante pesada. Isso é o mínimo que pode acontecer para tentar evitar com essa agressão a animais. Obrigado, Marcelo Chemali, até daqui a pouco. E amanhã tem decisão na Arena entre Grêmio e Flamengo. Mas a disputa, sim, ela já começou nas declarações bem antes de rolar a bola, não é mesmo, Débora de Oliveira? Oi, André. Tudo bom? Oi, gente. Ai, vejo esse cachorrinho, dá uma tristeza, né? A gente lá na minha família, a minha prima tem uma cachorrinha chamada Lela. É uma vira-latinha e tal. E a Lela... Dado todo, carinho. Tá nos se despedindo, assim, a veterinária já disse que não tem mais o que fazer. Daí a gente vê, né, quem tem um cãozinho tratar desse jeito, a gente fica tão triste quando acontece algo com os animaizinhos que nos trazem tanto amor, né? E de uma forma maravilhosa que a gente... tem sempre... parece que eles conversam com a gente, parece que eles sentem o que a gente sente, né? Conversam com os olhos, com as atitudes, é incrível, com os movimentos, impressionante. E aí quem tem um animalzinho se tratar dessa maneira, eu não consigo entender. Tô aqui para Kia Sun Motors, nosso novo parceiro aqui do Chama Esporte, André, Olá. e eu quero responder a tua pergunta, viu? Tá um duelo. Tem o Deus Nato de um lado e o Jorge Jesus de outro. Quero saber se tu tá pedindo perdão a Deus pelos teus pecados, André. Tu vai escolher um lado, Jesus ou Deus? Qual tu? Meu Deus do céu. Que difícil, hein? Os dois técnicos, eles acirraram uma disputa. O Renato tem a mania, né, de sempre falar que o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil. Tinha dito isso lá na Copa do Brasil ainda e o Jorge Jesus criticou essa opinião do Renato.
disse que quem tinha o melhor futebol do Brasil era o Flamengo. E agora os dois times vão se enfrentar. E agora? E nisso não ficou só no Renato e nele, né? Agora o os julgamento dirigentes final. começaram a participar, o presidente Romildo opinou sobre isso, os dirigentes do Flamengo também. E aí, nenhum joga, né? Mas será que quem vale joga a são pena? os jogadores. Mas será que vale a pena essa disputa nesse momento? Eu, Débora, tenho a minha opinião, mas não vou falar agora. Vou falar lá no campinho, porque assim, Jeremias pensa diferente de mim, né? Já começa por aí. Já começa meio desafio maior. E aí eu quero dar minha opinião lá no campinho, não vou falar e não vou entregar o ouro aqui, André. Nada. Mas a gente vai opinar sobre essa disputa e sobre qual técnico leva melhor nessa disputa, ou qual clube, né? Porque é uma disputa de clubes, não é de técnicos. Enfim, os jogadores estão quietinhos na deles e eles que precisam realmente Até porque buscar o resultado. a postura do Jesus, até então, ela é de mais discrição, né, Débora? Mas daí quando o Renato deu essa resposta, Provoca. ele também deu a dele, né? E aí, a gente foi atrás de um jogador, ele é ex-jogador, hoje ele é ídolo no Grêmio. E ele foi quem fez a negociação da vinda do Jesus pro Brasil, pro Flamengo. Ah, é? Inclusive, ele foi o primeiro atleta brasileiro a ser treinado pelo Jesus, quando o técnico era técnico lá em Portugal ainda. Eu não vou falar quem é ele também, hoje eu tô cheio de segredo. Pois é, cheio de mistérios. Tô cheio de Bora, pois. segredinho. ô, André, mas tem uma coisa que o Renato tem e que o Jesus não tem, O quê? que é uma carta na manga. A Luciane Coman sabe quem é. Tá com ela lá na caravana Farroupilha nos States, André. Agora Mostra aumentou pra gente quem o é mistério ele. ficou maior ainda. Mostra, Lu. Um recado pro Renato Portaluppi aí que tá preocupado aí com esse jogo aí de quarta-feira. Não, tá preocupadão, mas tem que estar preocupado, Renatão, meu querido amigo, um abração pra você. Tem que estar, sim, preocupado. Eu sei que você leva o seu trabalho com muita responsabilidade, mas, ó, vamos demolir esses loucos e vamos passar pra final. Yahuhu, yahaha! Yahuhu, yahaha, André. Ó, o Paulinho Micharia, ele é amuleto da sorte do Grêmio. Em vários jogos decisivos, ele foi utilizado pelo treinador para dar sorte, motivar os atletas. E a gente vai saber como essa história começou, como essa tabelinha começou no nosso campinho, onde também vou dizer como participar do Chute a Gol de amanhã, valendo ingresso para a grande decisão. Ó, parem de me ligar os parentes de terceiro grau, os vizinhos do amigo do fulano, da falecido não sei quem. Parem, eu não tenho ingresso, eu só tenho o do campinho. E eu vou falar daqui a pouco como vai funcionar para amanhã. Tá bom, André? Beijo grande, até daqui a pouco. Muito bem, 11h55, faltando agora 5 para o meio-dia, gente, 31 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. 7 pessoas foram indiciadas pelo golpe da pirâmide financeira, desta vez no noroeste aqui do estado. Nós estamos acompanhando essas histórias há bastante tempo, chamando a atenção. Isso não existe, desse lucro absurdo de um dia para o outro. Pois essa empresa de fachada lá em Criciúmal era uma célula da Unic Forex. Pois é, ontem a gente mostrou que alguns investidores estavam acampando na frente da sede da empresa em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, em forma de protesto. A reportagem a gente acompanha agora. A empresa foi fechada no final do mês de fevereiro deste ano em Criciúmal, no noroeste gaúcho, pelos crimes contra a economia popular e contra o sistema financeiro nacional. De acordo com a Polícia Civil, a empresa vem captando clientes com o pretexto de investir em criptomoedas, que é uma atividade que não tem uma regulamentação específica na legislação brasileira. Nós, por meio de algumas pessoas que nós fizemos a inquirição, alguns investidores, né, da empresa, no sentido de que havia essa promessa de uma porcentagem maior, né, por exemplo, 10% tu vai receber a mais por cada pessoa que tu trouxer para dentro do investimento, né? 7 pessoas foram indiciadas, 3 por envolvimento direto com o escritório, uma advogada da região que forneceu um documento para atestar a legalidade da empresa e outras 3 pessoas pela movimentação de eventos e palestras para atrair mais investidores. O relatório do inquérito foi formalizado ao Judiciário para que, a partir daí, dependendo do entendimento, a investigação prossiga com a Polícia Federal.
Muito bem, a gente vem acompanhando, como eu disse, essa história da pirâmide que prometem valores absurdos de um dia para o outro. A gente tem que ter muito cuidado. Primeira coisa, primeiro lugar, esse pessoal tem uma lábia, uma prática de convencimento espetacular. São pessoas anormais. Anormais no sentido de conseguir convencer de que vale a pena investir. E pior, gente, tem muita gente que está levando familiares nesse rolo todo. E aí tu vai fazer, tu pega o extrato, aparece o teu dinheiro ali crescendo, sabe? Uma coisa que ela vai viciando. Tem gente, mostramos casos aqui, que investiram em indenização do trabalho, dinheiro juntado uma vida inteira. Gente que vendeu apartamento, aquela empresa em Novo Hamburgo, que já foi fechada e que eles foram presos, a Indeal. Pois aquela empresa teve gente que vendeu apartamentos, e aí apartamentos, terrenos, valores que ultrapassam R$1 milhão e investiram nessas empresas. Eu estava mesmo aqui acompanhando, nós publicamos ontem um pedido para que as pessoas fizessem, comentários na nossa página no Facebook. Olha só, tem mensagens aqui, são pelo menos 32 mensagens de pessoas que têm envolvimento, que caíram no golpe como esse. Por exemplo, ali, ó. Meu marido investiu todo o direito trabalhista dele quando saiu da empresa. A Unic simplesmente zerou todas as contas. Todo dia, uma desculpa diferente de atualização de sistema. Estamos passando por dificuldade para pagar dívidas. A Unic sumiu com o pouco que nós tínhamos. A Daniela Borges, via as redes sociais. Temos uma outra mensagem também, dela mesma, né? Dizendo ainda que tem muitas pessoas desesperadas sem saber o que fazer. Pessoas querendo tirar a própria vida, pois investiram muito ou colocaram os familiares, fizeram empréstimo e agora estão passando dificuldade financeira. Vejam só a gravidade, o relato desta pessoa, Daniela Borges, em comerciais que apareciam, divulgavam comerciais que chamam a atenção nas redes sociais. A empresa, geralmente, ela tem uma fachada, né, que chama a atenção, que é algo mais requintado, ou seja, é algo que de fato dá dinheiro já para lubridiar, para enganar os possíveis investidores, Marcelo Chamali. E a gente, quando vê relatos como esse, a gente lamenta muito, mas é importante a gente chamar a atenção das pessoas. Não existe essa coisa de ganhar dinheiro fácil de um dia para o outro, Marcelo Chamali. Não, isso não existe, né, André? Prometer oferecer 3% de lucro ao dia é algo que não dá para se imaginar, mas o poder de persuasão deles é muito grande. A gente percebeu ali, junto com essas pessoas que caíram nesse esquema, que investiram quase que a fortuna de uma vida inteira, as economias de uma vida inteira, de que eles contratavam pessoas famosas, cantores, enfim, pessoas de grande destaque na sociedade, especialmente em cidades do interior do Rio de Janeiro, interior de São Paulo, aqui também no Rio Grande do Sul. E hoje pela manhã, André, nós voltamos até São Leopoldo, ali na sede da Unic, e tivemos ali contato com outros investidores que pretendiam fazer um manifesto, enfim, chamar a atenção da opinião pública. Mas o que mais nos tocou, essas pessoas agora ainda acreditam que vão receber esse dinheiro de volta e preferiram não gravar entrevista com a gente. Eles falaram ontem à noite com alguns desses empresários, o Paulo, que é o cidadão lá do interior do Rio de Janeiro, retirou a barraca, a caminhonete que estava ali na frente, com a promessa de que o caso dele vai ser diferenciado, né? Justamente essa imagem aí, ele retirou dali. Outras pessoas deram mais um crédito para os empresários. Estamos mostrando a imagem, né? Exatamente, deram mais um crédito para esses empresários de que vão ter esse dinheiro de volta. E aí preferiram não gravar entrevista com a gente, preferiram não chamar a atenção. Respeitamos essa posição deles. Agora, sinceramente, André, vimos ali o caso de Criciúmal. A pirâmide ruiu, né? 7 pessoas indiciadas, são da mesma empresa. Aí o pessoal alega, mas são outros diamantes que eles chamam, né? Existem escalas desse tipo de situação que atrai outras pessoas.
mas é a mesma empresa, é o mesmo esquema que acaba não tendo lastro financeiro para devolver esse dinheiro na hora que os investidores, por exemplo, escolherem sair desse esquema todo de investimento. No papel, o investimento está ali rendendo, né, Marcelo? Ali o número é espetacular. Eles têm um acompanhamento pelo celular, através de aplicativos da empresa, que o rendimento é astronômico, viu, André? É astronômico, é algo que realmente aguça aí a ambição das pessoas, a vontade de ganhar mais dinheiro. Mas olha, não dá para acreditar nesse tipo de coisa. Não há a Polícia Federal, o Ministério Público Federal precisa realmente se debruçar em cima desse tipo de esquema, porque eles continuam passando outras pessoas para trás, viu, André? E nos depoimentos que a gente vê aqui na nossa página no Facebook, relatos de que, de fato, parece que aqui no Rio Grande do Sul tem, assim, uma grande quantidade de empresas, né, entre aspas, como essas. Pelo menos a gente não vê relatos deste tipo de pirâmide em outros estados acontecendo. E isso chama atenção com essas ramificações. Mas a gente volta a falar nesse assunto, inclusive o depoimento aí, o relato de várias pessoas na nossa página no Facebook, que aliás abrimos não só para casos como este, mas outros também. Mostramos um tempo atrás da casa própria, que nunca saía do papel. Tem esse caso da pirâmide. Se tiver outro, vai lá na nossa página no Facebook e coloca ali o seu nome. Obrigado, Marcelo Chemali, até daqui a pouco. É contigo ainda, Marcelo. Olha só, a quadrilha que explodiu os caixas eletrônicos, Marcelo Chemali. Foi nessa madrugada, momento que eles entram e eles levam um susto ali, essa senhora da recepção, porque ela está virada de costas e quando vê aquele homem mascarado de laranja, uma enorme de uma arma em cima dela, na cabeça dela. Conta pra gente detalhes desse ataque aí, Marcelo. Pois é, André, que imagem forte, essas armas em punho, armas longas, né, armas realmente que são usadas em prática de assalto a banco ou caixas eletrônicos, e aí todos mascarados, né, eles invadiram essa empresa lá de Serafina Correia. Né, aí eles procurando a imagem. Exatamente, né? Procurando aí o caixa eletrônico, né, estavam ali tentando localizar onde ficava aí a sala, e aí essa segunda imagem, eles já utilizando aí alavancas para estourar o compartimento dos dinheiros e depois utilizar ali explosivos para justamente conseguir abrir os caixas eletrônicos. Sabiam bem o que faziam. Sabiam. Ali a gente percebe, nesses momentos aí, que eles sabiam exatamente. Esse é o momento que chama a atenção, né? Que um deles ali retira a máscara, né? Tava atrapalhando um pouco a visão, acaba retirando a máscara para continuar estourando o caixa eletrônico, e aí depois ele coloca de novo a máscara. É um momento em que a polícia com certeza vai acabar se detendo aí para identificar esses bandidos. Olha, o dinheiro foi todo roubado, viu? E os caixas eletrônicos estavam recheados de dinheiro. Era dia de pagamento da empresa. Pelo menos 750 funcionários estavam na empresa no momento desse ataque. Eles depois explodiram as máquinas, né? A gente não vê o momento em que eles arrombam o caixa com os explosivos. Essa imagem ainda não foi divulgada pela Polícia Civil, assim como a quantia levada ainda não foi também divulgada. A Brigada Militar realiza nesse momento, André, um cerco grande na região à procura dessa quadrilha lá em Serafina Correia. Aí o momento em que ele tira, a gente até fez um detalhe na imagem dele, o momento que ele retira a máscara, e tem uma outra informação importante, que eu não sei se está aí nessa imagem, mas o que acontece? Aquele mascarado, aquele loiro que ele tira, ele vai com a máscara até a câmera, porque aí eles se dão conta, Marcelo Chemali, que tem a câmera ali, aí ele vai com aquela barra de ferro até a câmera, que ele olha, ele encara e dá um soco para cima. Ou seja, provavelmente não se tem a imagem do momento da explosão por causa dessa movimentação que ele fez para virar a câmera para cima. Mas logo em seguida eles explodem e, pelo visto, sabiam muito bem, porque a gente vê que eles têm técnica. Eles estão ali mexendo, sabendo muito bem o que precisam para colocar o explosivo e detonar, porque também tem esse cuidado, não é só colocar o explosivo ali, porque podem perder todo o dinheiro, inclusive. Essa é uma outra imagem, né, André? Já depois dos caixas eletrônicos já explodidos, né? E aí, uma outra coisa que chama a atenção, eles sabiam exatamente a quantidade de dinamite que eles precisavam para provocar esse estrago e conseguir roubar o dinheiro, viu? Eles sabiam. Aí o momento que eles... a confusão que se deu na frente da empresa, imagine, 3 horas da manhã, né? Às 3 horas da manhã, a hora que ele entrou, a hora que eles entram. E olha, atenção, para aí a imagem, para a imagem. Se a gente puder parar bem no canto esquerdo aí de laranja,
Coitada dessa senhora secretária, estava ali, a recepcionista, virada, mexendo, e ela não se dá conta do que estava acontecendo. E aí, de repente, sim, e ele pega a arma e dá umas batidas nela. A gente até achou que ele pudesse ter disparado, mas não chegou a disparar. Mas ele deve ter ameaçado, pode largar a imagem, que a gente vê o momento que eles estão bastante agressivos, ela cai no chão. E aí começa a confusão, onde é que está esse caixa eletrônico? Provavelmente na mochila daquele mascarado loiro, deve ali dentro estar o explosivo que eles vão usar. E aí eles conseguem achar o local e começam todo o trabalho de retirada do dinheiro. E ele é o que menos carrega, a máscara loira ali, ele só está com um revólver na mão, andando para cima e para baixo. E a hora que eles sobem ali, então, para chegar até o caixa eletrônico e fazer todo o trabalho de abertura aí e explosão. Agora, Marcelo, vamos mudar de assunto, porque foi enterrado hoje de manhã aquele adolescente que morreu com uma garrafada durante uma confusão aqui na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. 2 homens foram identificados como suspeitos deste crime. De acordo com a polícia, os grupos que participaram desta pancadaria têm envolvimento com facções rivais. Ou seja, um lugar recém-inaugurado aqui em Porto Alegre, que o povo todo estava ali ocupando, se apropriando, como tu mesmo falas, Marcelo Chemali. E, infelizmente, parece que a gente gosta disso. Inaugura um local e, em seguida, tem que marcar com uma tragédia, que foi o que aconteceu aqui em Porto Alegre. Foi o que a nossa equipe de reportagem apurou hoje junto à Polícia Civil, viu, André? Eu perguntei para a delegada Roberta Bertoldo a região onde morava a vítima, na Zona Leste, e também a região onde os envolvidos nesse crime moram, na Zona Sul. A partir desse desenho geográfico ali, a gente traçou uma linha de investigação e o pano de fundo é esse. São territórios que são conflagrados pelo crime, pelo tráfico de drogas e dominados por facções rivais. Facções que se disputam, que acabam travando verdadeiras guerras aqui na capital e também pelo interior do estado. E quem mora nessas comunidades acaba, de alguma maneira, fazendo parte desse cotidiano de violência, pois esses grupos gritaram palavras, gritos de guerra, expressões que identificavam determinado grupo de um território. Do outro lado, pareciam torcidas organizadas, né? Parecia um grande Grenal violento. Começar, Marcelo Chemali, e me ajuda porque tu é entendido nessa área policial. Lembram dos shoppings aqui em Porto Alegre? Isso. Lembram quando começaram a descer grupos, invadiram shoppings, amedrontar as pessoas? Será que isso não pode estar acontecendo agora na Orla do Guaíba, hein, Marcelo Chemali? É o que na época se falou, a expressão que pegou na época, os chamados rolezinhos, né, André? Os rolezinhos, vários grandes grupos aí que ingressavam no shopping e acabavam aí se prometendo nas redes sociais, travando batalhas através de grupos de redes sociais, e isso aí realmente foi algo que desafiou a polícia. A Orla do Guaíba, nesse momento, está nesse cenário. Se a polícia militar, que faz o policiamento ostensivo, a guarda municipal, não agir de forma preventiva, porque 11 horas da noite, André, quem tinha que curtir, quem tinha que realizar o lazer ali já foi embora, André. Quem permaneceu ali, segundo a Polícia Civil, bebendo o tempo inteiro e consumindo drogas, só pode terminar de forma violenta. Então é preciso dispersar esse tipo de grupo, esse tipo de atitude de forma preventiva. Vamos ver na reportagem o trabalho de investigação da Polícia Civil. O enterro do jovem aconteceu neste cemitério da capital gaúcha. Os parentes evitaram falar sobre o caso. Aderson Júnior Martins Floriano tinha 17 anos. A pancadaria ocorreu nas arquibancadas da Orla do Guaíba, no centro de Porto Alegre. O rapaz foi alvo de chutes e socos, mas um golpe no peito foi fatal. Ele acabou atingido por uma garrafa quebrada. Em seguida, foi socorrido pela guarda municipal e levado ao hospital de pronto-socorro, mas não resistiu. O espaço que foi entregue à comunidade para que sirva de lazer, para que sirva de uma comunhão de boas práticas, tá? Seja palco de um crime imbecil desse. As câmeras de vídeo monitoramento da Orla estavam direcionadas para outro lado e não registraram a briga. As imagens de quem estava na cena do crime são as principais pistas da Polícia Civil. Esses jovens estavam na Orla desde a tarde, fazendo uso de álcool e drogas. 2 suspeitos já foram identificados, um menor e outro maior de idade. Eles prestaram depoimento na primeira delegacia de homicídios da capital. Uma terceira pessoa ainda está sendo procurada.
De acordo com a Polícia Civil, os envolvidos no caso moram em regiões diferentes da cidade. Áreas conflagradas pelo tráfico de drogas e dominadas por facções que são rivais no crime. Essa espécie de divisão de territórios teria sido a motivação da briga que acabou em morte. O estopim desta briga foram expressões usadas e que remetiam a grupos criminosos diversos existentes na capital. Foi o primeiro homicídio registrado na nova orla do Guaíba desde que as obras de revitalização foram concluídas. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto. Antes eu tenho um recado da Sorri Fácil para você. Olá, eu sou a doutora Mariane Castanheira e vim falar de sonhos. Você que se sente inseguro usando dentadura, sofre com prótese solta e tem vergonha de sorrir? É com você que eu quero falar. Chegou a hora de Lajeado voltar a sorrir. Do dia 3 a 5 de outubro acontece o plantão de implantes na Sorri Fácil Lajeado. As vagas são limitadas e eu estou aqui esperando a sua ligação. Nossa equipe de especialistas vai tirar todas as suas dúvidas. Você faz sua avaliação com diagnóstico digital de raio-x e scanner bucal, para você ter a segurança de realizar o seu tão sonhado implante dentário. Então agende já a sua avaliação na Sorri Fácil. Ligue 0800 600 3130 ou acesse sorrifacil.com.br. Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. A gente volta a conversar com o Marcelo Chemali sobre esse caso aí que mostramos na Orla do Guaíba aqui em Porto Alegre. Isso é muito importante. Primeiro, entender por que, Marcelo Chemali, não se tinha uma câmera voltada para toda a Orla do Guaíba. Afinal, tem câmera ali para quê? Para ficar voltada só para um lado? Acho que não. Né? Se as câmeras, então, são móveis naquele momento, elas são automáticas, não estavam viradas, tem que se arrumar uma maneira de que em algum ponto, né, que a cobertura seja feita por todos os lados. E segundo, me parece que isso é uma tentativa de já marcar território dessas gangues, não é verdade? Essa é a sensação que se tem, viu, André? Essa é a sensação que se tem. As pessoas estão indo ali para aquele território, para aquela paisagem bonita de Porto Alegre, e esses grupos acabam marcando encontros ali, né? E também se desafiando ao longo do tempo, ao longo da tarde. Muitos vendedores ambulantes ali, né? Eles consomem os chamados kits, né, André? Que são vodka com energético, segundo a delegada também, Roberta Bertoldo, um outro tipo de droga sintética que é inalada. Isso aí misturado com álcool realmente vai provocando um efeito devastador no comportamento desses jovens que já vivem uma situação de vulnerabilidade social pela região onde moram, né? O cotidiano deles, qual é o cotidiano deles? É o tráfico na porta de casa, né? É a questão da violência na porta de casa. Alguns não têm envolvimento direto com o mundo do crime, mas acabam ali, de certa maneira, defendendo aquele território que é controlado por grandes criminosos, grandes facções criminosas. E isso vai criando uma rivalidade entre a própria juventude, ou seja, é uma motivação fútil, né, André? É como se disputar aí camiseta de time de futebol. Um lado é azul, um lado é vermelho, daqui a pouco estão brigando. E isso aí tudo potencializado pelo uso de drogas e álcool. Portanto, aí nesse horário, eu repito isso, é preciso um olhar do poder público, da Guarda Municipal e da Polícia Militar, pelo menos a permanência ali já ia com certeza inibir esse tipo de prática, viu, André? Lembrando, Marcelo, que logicamente tem muitos que estão ali às 11 da noite também querendo caminhar, passear e curtir a orla. Claro. Só o que falta a partir de agora, a gente chega às 11 da noite, também não poder mais frequentar a Orla do Guaíba, né? Porque tem esses grupos que estão por ali. Tem que ter, primeiro, câmera por todos os lados, não só para um lado. Segundo, a fiscalização. A sociedade não está pagando por isso? Claro que sim. Há uma permuta com uma empresa de aplicativo para que se tenha a manutenção, toda a segurança, pois é isso que a gente precisa. Quer dizer, a orla é nossa, queremos continuar usando a Orla do Guaíba, então a prefeitura vai ter que cuidar dessa questão da segurança, sim. Vamos mudar de assunto, aliás, voltar para um outro assunto. A gente falava há pouco do ataque lá em Serafina Corrêa, dos criminosos que entraram com máscara num frigorífico nessa madrugada e levaram dinheiro do caixa. Aí o momento que eles entram, esse de laranja que vai por cima da mulher, e essa imagem que a gente queria mostrar. Por que a explosão não foi gravada? Porque esse cidadão ali mascarado, ele, quando vê que há a câmera, ele pega aquela marreta que ele estava usando, olha aí, ele olha, que é uma máscara assustadora, e ele pega e toca ali a máscara para cima, a câmera, toca a câmera para cima. E aí, será que foi nesse momento que ele se deu conta que tinha a câmera?
Será que ele não sabia que tinha câmera? Porque tem um momento que ele retira a máscara, não é, Marcelo? Ele deixa o rosto à vista. E será que ele não tinha, com toda a tensão ali do momento, se dado conta de que poderia ter uma câmera gravando? Porque aí, depois que ele quebra, se ele acha que as imagens não ficam gravadas, né, que vai destruir tudo, muito pelo contrário. Essas imagens gravam e vão, né, para uma central, vão para um outro computador. Com certeza, ele percebe ali a câmera, né, no alto ali daquele espaço onde estavam as máquinas, os caixas eletrônicos, só que ela é direcionada, o foco dela para o teto. Na sequência da imagem, com certeza, se for liberado pela polícia, enfim, pela própria empresa, vai haver o momento da explosão, né, André? Agora, o que não se tem é ali o momento da instalação dessas dinamites, desses explosivos. Mas a gente, com certeza, pela forma como eles operaram, eles partiram de uma informação privilegiada, final de mês, né? Caixas eletrônicos ali com o dinheiro do pagamento desses funcionários, pelo menos 750 funcionários, é o maior frigorífico ali da região, uma empresa que trabalha em toda a América Latina, né, no ramo de alimentação. Então, eles tinham essa informação e aí também a questão da própria vigilância desse frigorífico, eles acabaram rendendo todo mundo e invadindo o espaço. Né, para quem está ligando a televisão agora aqui no SBT, além da gente desejar uma boa tarde, uma tarde quente, essa imagem que nós estamos vendo aconteceu nessa madrugada por volta de 3 da manhã dentro de um frigorífico, lá em Serafina Corrêa. O pessoal trabalhando 24 horas, né? Trabalhando bastante. E aí, esses criminosos que estão ainda sendo procurados pela polícia, esses criminosos, contamos aí uns 4 ou 5 criminosos, certamente do lado de fora tinha um apoio maior. Eles entraram e conseguiram abrir os caixas eletrônicos, explodiram e levaram todo o dinheiro. A polícia já disse, né, Marcelo? Esses caras tinham informações privilegiadas, sim, do andamento dentro desse frigorífico. Olha ali, a hora que um deles vai até a secretária que está sentado no canto, que ela está virada e quando olha leva um susto com aquela arma toda na cabeça dela, eles ali no cantinho, né? E aí, em seguida, os outros criminosos vão até o caixa eletrônico ali e fazem a limpa. Conseguiram fazer a limpa nesse caixa eletrônico. Obrigado, Marcelo Chimari, pelas informações aqui com a gente. Meio-dia 18 agora. Eu quero a sua atenção porque o que aconteceu hoje de manhã em Porto Alegre ainda não se tinha visto algo parecido. Por quê? Porque um vereador, o vereador André Caruso, presidente do MDB aqui da capital, ele foi preso hoje de manhã. Por quê? Porque ele é suspeito de obrigar assessores a fazer empréstimos, aqueles chamados empréstimos consignados, e entregar o dinheiro para ele. E durante hoje de manhã, desde cedo, por volta de 6h30, 7h, a Polícia Civil está fazendo buscas na casa dele, no gabinete dele e também em outros órgãos dentro da prefeitura. Os detalhes da reportagem agora. Logo cedo, em casa, no bairro Santo Antônio, na capital, o parlamentar ficou sabendo que não seguiria a rotina normal de ir para a Câmara. Em vez disso, saiu preso. Prendemos um agente político de expressão, uma prisão que é para investigação, ele está na condição de investigado pelos crimes de concussão e falsidade, além de outros que porventura possam surgir dos fatos. Uma ex-funcionária denunciou que os assessores eram obrigados a tomar empréstimos junto a uma financeira e repassar o dinheiro ao parlamentar, que foi também diretor do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, de 2013 a 2016. E também tínhamos elementos provenientes do Executivo Municipal de Porto Alegre, em que o senhor prefeito ele fez chegar ao nosso conhecimento algumas irregularidades que já apontavam para os empréstimos que eram contraídos naquela instituição financeira com uma rubrica que envolvia saúde. Então, a pessoa ela possuía já uma margem de empréstimo a ser consignado extrapolada, buscava essa instituição financeira e, sob o pretexto de ter algum problema de saúde, porque a rubrica era especificamente para a saúde, ela contraiu um empréstimo além daquele que era permitido pela lei. Mais 3 pessoas foram presas, incluindo servidores e um funcionário da financeira. R$60 mil e moedas estrangeiras sem origem comprovada foram apreendidas. As buscas aconteceram também no gabinete, na financeira e nos departamentos de habitação e de águas e esgoto, onde trabalham servidores indicados por Caruso. 2 revólveres também foram encontrados, mas nenhum na casa do vereador. Funcionários da Câmara confirmam que a segurança foi reforçada nos últimos dias a pedido do vereador, que disse que estaria sendo ameaçado de morte. Além dele,
a família também seria alvo destas ameaças. Haveria registro de imagens nesse sentido, haveria um bilhete que foi deixado pela pessoa que ameaçou o vereador. E tudo isso vai ser apurado no curso agora dos próximos dias. Ainda hoje, a polícia pretende ouvir o vereador e quer também o depoimento de todos os servidores do gabinete. Eu quero saber de cada um dos servidores que contraíram o empréstimo, por que contraíram, para qual finalidade, pessoal ou não, quero que justifiquem, que mostrem a necessidade, bem assim que digam de que forma que, eventualmente, aplicaram esse dinheiro. André Carus tem 37 anos, é formado em Direito Ambiental e Urbanístico, se filiou ao MDB há 21 anos. O advogado dele disse que o parlamentar tem todo o interesse em colaborar com as investigações. A presidência da Câmara ainda vai discutir o que vai ser feito. A cassação do mandato não está descartada. Após uma reunião hoje de manhã, o diretório do MDB aqui em Porto Alegre lamentou o fato ocorrido com o vereador André Carus e espera que o caso seja apurado da melhor forma possível. O vereador havia sido eleito presidente do partido na capital no final de agosto, agora agosto deste ano. No entanto, ele pediu o afastamento do cargo hoje de manhã. Quem assume o diretório municipal agora é o vice, o deputado Tiago Simon. Vamos direto à Câmara de Vereadores, Glauco Pazza. Que bom dia, boa tarde. Tudo bem, André? Boa tarde a todos. Pois é, nós imediatamente procuramos a presidência da Câmara de Vereadores até para ter uma posição oficial da presidente, Mônica Leal, que está aqui com a gente. Boa tarde. Como é que a presidência recebeu essa informação, inclusive a atividade dos policiais hoje pela manhã? Boa tarde, André. Olha, recebi surpresa, chocada, porque em 20 anos de Câmara Municipal de Porto Alegre é a primeira vez que eu vejo algo tão grande, tão grave, enfim, e fui informada hoje pela manhã que havia o vereador André Carus havia sido preso de forma preventiva para investigações. É claro que isso nos deixou bem abalados, mas imediatamente nos colocamos à disposição da polícia, recebi aqui os 2 delegados, conversamos, enfim, prontos para ajudar naquilo que estiver dentro das minhas possibilidades, mas realmente é um assunto muito grave. Agora, em relação a consequências, presidente, a gente falou aí da possibilidade de cassação. Como funciona esse processo a partir de agora? Eu convoquei o Procurador-Geral da Câmara para receber essas orientações ainda hoje, quando cheguei aqui pela manhã, e também o diretor legislativo, e fui informada de que qualquer cidadão, ou mesmo vereador, ou a presidente, pode entrar com pedido de cassação do vereador. Mas seria desta forma, né? Não existe mais nenhum tipo de sindicância no momento em que está com a Polícia Civil. Isso já está sendo feito. Então, em relação ao regimento, não está previsto nada? Não, no regimento é necessário que alguém entre com um pedido de cassação. Aí sim pode ser providenciada a perda do mandato. Bom, a gente sabe, presidente, que foi reforçada a segurança, né? Até por um pedido do vereador que estaria sendo ameaçado de morte. E a polícia mencionou isso, inclusive, e disse que já havia conversado com a senhora. Existiriam algumas provas em relação a isso? Até de a senhora agiotas, confirma? Né, não, o que aconteceu há 2 semanas atrás foram bilhetes que foram colocados embaixo de portas de alguns gabinetes, também na sala de comunicação, de uma ameaça para o vereador André Carus, que estaria devendo um valor com a fotografia de um cheque, mas são bilhetes anônimos, então eu não levei isso tão a sério. Claro que a gente informou ao vereador, mas é o único documento que se tem aqui recebido, e claro que ele me disse no corredor em função desses bilhetes. Em nenhum momento a senhora ou alguém do Legislativo manifestou isso, alguma dúvida em relação ao comportamento mesmo do vereador? Não, aqui são 36 vereadores, então cada um tem a sua maneira de agir, proceder. Isso é de forma individual, é do comportamento do vereador, como ele atua no seu mandato, fora do plenário. A presidente tem responsabilidade de administrar, legislar e representar a casa. Eu não fico cuidando da vida de cada parlamentar fora do plenário, né? Então, quando recebi a informação hoje de manhã,
manhã de que havia sido preso. Claro que eu levei um susto, né? Imediatamente vim para a Câmara e aqui estou desde muito cedo. Ô, Glauco. Em relação a essas provas que haveriam... Pois não, André? Não, o André está no estúdio, gostaria de dar uma conversada, por favor. Termina a sua pergunta, só vai entrar... Não, eu só queria saber em relação a essa... Pois é, já entrou, né? Já foi pedido, inclusive. Mas em relação ao bilhete apenas, teria alguma relação direta com agiotas? A senhora poderia confirmar isso ou não? Pois esse bilhete, na verdade, ele tinha, se não me falha a memória, um aviso para a pessoa estava cobrando o valor do cheque, né? E dizendo que o tempo estava terminando, esperando, enfim. Em tom de ameaça. Em tom de ameaça, mas não tinha nenhuma assinatura de pessoa. Então, quando é um bilhete anônimo, tu desconsidera, não tem como tu receber um bilhete e levar a sério. A única coisa que aconteceu aqui na Câmara referente ao vereador Carus foi isso. A senhora recebeu já o pedido de afastamento dele, substituição, suplente? Não, eu não recebi nenhum pedido de licenciamento do vereador Carus. Até há poucos minutos entrei em contato com a diretoria legislativa e questionei se havia chegado e me informaram que ainda não receberam. Tá certo, então, gostaria de agradecer à presidente da Câmara de Vereadores, Mônica Leal. Portanto, tá aí, então, André. Alguns capítulos vão acontecer, provavelmente mais conversas, inclusive, entre os policiais e a própria presidente, para chegar aí a um resultado em relação a esse assunto. Ok. Obrigado, Glauco Pazza, pelas informações direto da Câmara de Vereadores. Meio-dia, 27 minutos, 31 graus, gente. Vai fazer calor, muito calor hoje em todo o estado. Voltamos para a redação, porque um homem foi pego, roubando uma bolsa de uma mulher num restaurante numa região nobre de Porto Alegre, Marcelo Chimari. Pois é, André, tá aí as imagens que estão circulando nas redes sociais. Ele senta em uma das mesas com uma mochila, como se fosse um cliente. E aí ela não percebe, né? Está nas costas ali e ele devagarinho, sorrateiramente, estica o braço esquerdo ali e aí acaba furtando essa bolsa, colocando na mochila que ele estava carregando ali, tudo para despistar, para não chamar muito a atenção. Se vira, pega a bolsa que estava encostada na cadeira e depois sai na sequência. O crime aconteceu durante o início da tarde de ontem. O restaurante fica no bairro Moinhos de Vento, um dos mais nobres da nossa cidade. E tá aí o flagrante, né? Ontem à tarde, 30 de setembro, né? A pessoa, portanto, é preciso... E aí, como é que fica a responsabilidade do restaurante? Será que permanece? A responsabilidade é da vítima? Como é que fica no momento desse? Porque o registro tá aí, né, André? Ela não percebeu rápido, em momento algum, né? Não fez nenhum gesto de se virar, não percebeu que estava sendo furtada. Fica o alerta aí que não dá para deixar pendurado bolsa nem em local nobre, né, André? Olha, que sai entrar de bolsa. Muito menos pendurar. Obrigado, Marcelo Chimari. Muito bem, a partir de hoje, a Caixa Econômica Federal autoriza ao cidadão a opção pelo saque aniversário, ou seja, até o final deste ano, o trabalhador poderá manifestar o desejo de receber, na época do aniversário, uma parcela do fundo de garantia. Por que eu estou falando isso? Porque lembram que quando a gente começou a falar do saque imediato, o saque emergencial, daqui a tela, eu chamei a atenção para dois tipos, o saque imediato emergencial e o saque aniversário, que até eu coloquei aqui um número 2. Segura nessa tela aí um pouquinho. Importante lembrar, gente, um não tem nada a ver com o outro. Tem gente que pergunta, mas se eu escolhi o emergencial, já automaticamente eu estou no aniversário? Não. O saque imediato ou emergencial, ainda seguindo toda aquela tabela que a gente seguidamente vem mostrando aí, essa tabela, ela é de acordo com o aniversário. Para quem tem conta na Caixa, conta poupança na Caixa Econômica Federal aberta até 24 de julho, ele cai automaticamente de todas as contas, até R$500, de todas as contas ativas e inativas do Fundo de Garantia. Hoje, 1º de outubro, então, o governo vai esclarecer o que significa esse saque aniversário. Só que eu já quero, desde o início, desde a primeira vez que eu falo nesse saque aniversário, já chamar a atenção. Quem fizer a opção pelo aniversário, faça antes de fazer a opção, tenha conhecimento do que isso significa. Porque depois a pessoa só pode voltar ao sistema antigo depois de 2 anos. Então tem que ter muita atenção no momento de aderir a esse saque aniversário. Vamos para a tela seguinte. Na tela seguinte a gente vai poder observar o quê? Bom, o saque imediato é emergencial. Lembrando, quem tem direito, todos os trabalhadores com contas ativas ou inativas. Mesmo aquele trabalhador que trabalhou muito tempo atrás, não trabalha mais, mas a conta vinculada ao fundo de garantia, ela existe.
ela é inativa porque a pessoa não está recebendo mais daquela empresa. Então, sim, é para contas ativas e inativas. Isso eu me refiro ao saque imediato ou emergencial, que a gente vai continuar falando nele bastante nos próximos dias. Tela seguinte, quero chamar a atenção também. Olha só, o saque imediato ou emergencial, sempre lembrando, valor de retirada até R$500 de cada conta. Quem tem conta poupança na Caixa, ele entra automaticamente. Quem não tem conta deve, obedecendo ao calendário, ir lá e retirar o seu dinheiro, seja numa agência da Caixa Econômica ou também nas próprias loterias. Tela seguinte. Bom, esse saque imediato, gente, eu repito, porque tem muita gente se confundindo. E olha, muita gente mesmo. Quem tem conta poupança que abriu até 24 de julho, esse dinheiro vai entrar automaticamente, tá? Automaticamente. Para quem não tem conta, aí, ou seja, por exemplo, só tem conta corrente, deve entrar em contato com a Caixa e comunicar. Eu não tenho conta poupança, tenho conta corrente e quero que o dinheiro seja depositado na conta corrente. Isso é possível através de um número de telefone que eu vou mostrar depois para vocês. Tela seguinte. Atenção, o recebimento do saque imediato não gera adesão ao saque aniversário. Isso é uma dúvida que tem surgido muito e que também a gente vai repetir bastante. Saque emergencial é algo automático. Este aniversário, ele vai mudar o sistema de recebimento que em detalhes a gente vai saber a partir de hoje, dia 1º de outubro. Vamos para a tela seguinte? Aqui, ó, gente, o saque esse aniversário, ele tem já uma tabela que o governo liberou. Então, o que acontece? Digamos, eu tenho até o final do ano para avisar a Caixa, eu quero receber pelo saque aniversário. Não significa que tu vai poder retirar todo o dinheiro, não. São parcelas, são valores que tu vai poder retirar do fundo de garantia. Então, por exemplo, optou pelo saque aniversário. Quem nasceu entre janeiro e fevereiro vai receber entre abril e junho do ano que vem. Portanto, um valor proporcional, não é tirar todo o dinheiro lá do fundo de garantia. Então, portanto, quem fizer essa opção vai ter também um calendário para fazer a retirada. Lembrando, optou pelo saque aniversário, que não é o valor total, é um percentual. Ele só pode voltar para o sistema antigo a partir de 2 anos. Vamos para a tela seguinte? Aqui, ó. Necessário optar por esta modalidade a partir do dia 1º de outubro. É isso, gente. Tem um telefone 0800, tá? 726-2019, que é um atendimento da Caixa Econômica. Qualquer dúvida, esse número está à disposição, porque assim, o pessoal sabe que tem essa questão aí de saque aniversário, saque emergencial, isso é muito confuso? É, mas a gente está aqui para esclarecer. 0800-726-2019. 12h34 agora. Antes de encerrar, vamos ler mais algumas mensagens de pessoas que foram vítimas do chamado. Daqui a pouco eu vou ler de pessoas que estão mandando para a gente, através da nossa página aqui do Facebook, mensagens que caíram no golpe da pirâmide. Antes, vamos a um recado importante que eu tenho para vocês. O que era bom contra a queda de cabelo ficou melhor ainda. Conheça o novo Imecap Hair Max. O novo Imecap Hair Max possui fórmula inovadora e é muito mais potente, diferente de tudo que você já viu contra a queda de cabelo. Veja esse recado. Esse é o novo Imecap Hair Max. Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva com 2 aminoácidos e vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Viu só? O novo Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva, possui colágeno hidrolisado e 2 aminoácidos que agem na produção da queratina que dá força e resistência aos cabelos fracos e quebradiços. O novo Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos a parar de cair e voltar a crescer com muito mais força e em pouco tempo. Você encontra o novo Imecap Hair Max em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Exija o novo Imecap Hair Max. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo.
Muito bem, depois deste meu recado, eu quero ler mais 2 mensagens de pessoas a respeito dos golpes, né? O pessoal na nossa página ali tem escrito, olha só, conheço várias pessoas que estão no prejuízo deste golpe da pirâmide financeira, por indicação de um parente com credibilidade pessoal. Isso eles fazem muito. Essa é a Márcia Bueno da Luz. Também uma outra mensagem, vamos ler aqui. Muitas vezes a ganância leva a isso. É o Evandro Rosto Borba, via redes sociais. Pois é, gente, não adianta agora a gente ficar, o pessoal, o olho grande, queria ganhar fácil. Bom, o importante é não cair nesse golpe. O importante é ficar atento, mesma coisa com o golpe do bilhete. A lábia deles, ó, ela é, como eu disse, espetacular. Tem que ficar bastante atento e sempre nos acompanhando, porque a gente alerta como não cair nesse golpe. 12h36, estamos terminando. Obrigado pela audiência e pela companhia. Em seguida, o SBT Esporte, tudo sobre a partida de amanhã, quarta-feira.